Boa noite aos irmãos e amigos, que a graça do nosso Deus continue conosco nesse momento de leitura da palavra e meditação da mesma. Antes de começar, vou colocar aqui. Antes de começar o texto bíblico, ler o texto, o irmão Charles já leu um versículo no início que diz, faz parte do texto que nós vamos meditar nessa noite, mas isso não é por acaso, né? Nós temos que é a mão de Deus que está conosco e nos orienta a respeito. Mas antes eu gostaria de contar uma historinha de um certo jovem que tinha um alto potencial em artes marciais. E esse jovem ele queria ser reconhecido de forma mundial. E tinha um potencial muito grande. Conversando com os amigos o aconselharam: você vai no mestre tal, que ele é o Pelé, é o gênio das artes marciais, talvez, não falo, mas talvez seja um Bruce Lee, e segue os conselhos dele. Ele é um mestre. O que ele te falar, você atende, você segue, que com certeza você vai ser notado, você vai fazer sucesso. E ele pensou, falou: eu quero ser, eu vou. E foi conversando com esse mestre, e depois de alguns instantes de conversa, esse mestre falou com ele assim, pediu ele para dar um certo golpe lá. E era um golpe básico. Aí ele falou: mas esse é muito fácil, esse eu já sei. E fez o golpe, deu o golpe. Aí o mestre falou: muito bem, faz um outro. Falou um outro mais fácil, mais básico ainda. Eu não conheço, não sei falar o nome, mas era algo muito fácil. E ele falou: isso aí é muito fácil, e fez, e ficou retrucando. O mestre falou assim, conversou um pouco, e falou assim: então vamos tomar um chá? Ele pensou: mas tomar um chá? Eu vim aqui para tomar conselhos. Pensou: vamos. E aí o mestre colocou o chá, pegou 2 xícaras, colocou um pouco de chá para ele, e conversando com o rapaz, e começou a despejar na xícara do rapaz, e não parou de despejar. A xícara encheu e começou a derramar, e ele olhando ali e pensando. Até chegou um ponto que ele não aguentou mais e falou: o senhor não está vendo? O chá está derramando todo. Aí o mestre falou: era isso que eu queria. Eu queria que você me falasse que a xícara já está cheia e está derramando. Você veio para cá para tomar conselhos e você não esvaziou a sua xícara. Os golpes que eu mandei te dar, você falou que era muito fácil, que você já sabia. E quais as lições práticas que nós podemos tirar dessa historinha? Que muitas vezes nós nos achegamos, a gente vem para a igreja e nós viemos cheios das coisas do serviço, das preocupações, porque nós sabemos que a nossa mente é algo que muitas vezes nós não controlamos. Ou nós nunca controlamos. Vem pensamentos de tudo. Quando a gente senta no banco da igreja, a gente pensa numa coisa. Às vezes o pastor está falando, o dirigente, o pregador está falando, e vem uma coisa na cabeça da gente, e vem outra. E a gente tenta concentrar na palavra, e muitas vezes, nós não conseguimos. E eu gostaria nesse momento que eu vou pedir ao nosso irmão e presbítero Mário, que esteja orando a Deus, pedindo que nós nos esvaziemos de nós mesmos. Embora não sei falar direito, mas a palavra é do Deus grande, poderoso, vivo. Se a gente não esvaziar de nós mesmos, do trabalho, das preocupações desse mundo, não está pedindo a Deus para nos esvaziar, tudo que nós aprendemos, a xícara nossa já estando cheia, coloca ali e derrama. Nós entramos cheios do que nós trazemos e saímos cheios do que nós trazemos, nós voltamos com ele. O que nós ouvimos, nós não aprendemos nada. Nós
Nós, de forma geral, todos nós precisamos muitas vezes nos esvaziar de nós. Falar, ó Senhor, eu quero sair daqui cheio, mas da tua palavra, não daquilo que eu trouxe na mente e no coração. Então, no momento que eu estiver falando, eu pediria aos irmãos que seja sempre pedindo a Deus, ó Senhor, tira isso de mim, os pensamentos que vêm à nossa mente, para que a gente seja edificado com a palavra. Oremos. Senhor meu Deus, quão bom é o que o Senhor tem feito por nós, nos dando oportunidades, tantas oportunidades. E nós queremos te agradecer nesta noite. Sim, Pai. Por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E nesta hora, meu Deus, nós queremos te pedir que nos esvazia do eu. Amém. E ensina-nos a ligarmos ao Todo-Poderoso. Amém, Pai. Onde nós encontramos paz, alegria, sabedoria, amor. E em nós mesmos não existe nada disso que nós estamos falando. Então nós te pedimos em nome de Jesus. Tira de nós todos os pensamentos que não são bons, todos os interesses nossos próprios. Arranca de nós o eu e ensina-nos a entregar em espírito e em verdade, com humildade ao teu trabalho. Amém. E queremos te pedir, meu Deus, nos use, esvazia-nos de nós e enche-nos do teu Espírito Santo. E é o que nós mais queremos nesta hora, é que o Senhor faça nos desligar de tudo aquilo que não é bom. E ligarmos a tua palavra nesta noite. Sim, Pai. Queremos te pedir, meu Deus, a favor do conselho dessa igreja. Queremos te pedir a favor do teu servo que está de frente, os teus servos. Usa os teus servos nesta hora. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas então vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, lá no livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Vamos fazer a leitura agora, um texto um pouquinho mais longo, que é do versos 41, nós já lemos o 45 no início, até o 47. 1 Samuel 17, é uma história que nós conhecemos desde a infância. Nós conhecemos desde a infância. Mas eu gosto muito de falar que a Bíblia, ela sempre é útil e ela sempre está a nos ensinar. Mesmo que a gente leia, digamos, o Salmo 23, toda vez que a gente lê o Salmo 23, a gente fica maravilhado. Toda vez que a gente lê o Salmo 1, a gente fica maravilhado. Toda vez que a gente lê a história como a de hoje, de Davi, nós ficamos maravilhados. Quando nós lemos a história, nós estamos aprendendo na escola dominical, a história a vida de Abraão, ultimamente a gente fica maravilhado, a gente sempre está aprendendo. E hoje nós vamos meditar um pouco na história de Davi e Golias. As crianças também conhecem esse texto, mas eu creio que ele vai falar ao nosso coração. Então, 1 Samuel, capítulo 17, versos 41 ao 47. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça
e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Oremos mais uma vez. Pai, acabamos de ler a tua palavra. Fala aos nossos corações através dela, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Pai, a vivê-la como o Senhor requer de nós. É no nome do teu Filho amado que nós oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar, e aqui nós meditássemos um pouco nessa noite sobre a nossa guerra ou a nossa batalha contra gigantes. Davi, ali a Bíblia relata que ele era um jovem, louro, um ruivo, de boa aparência, pequeno, me parece, pelo menos novinho, para enfrentar aquele gigante. E hoje, muitas vezes nós pensamos que não existem mais gigantes, pelo menos no nosso meio. A gente vê alguns jogadores de vôlei de 2 metros e tal, de basquete, vemos pela televisão, mas no nosso meio é quase um gigante, né? Mas no nosso meio não existem essas pessoas. Mas, por outro lado, nós não podemos fingir que não vemos outros gigantes. E o que é um gigante? É algo muito grande na nossa vida. Davi deparou com aquele gigante que afrontava o Senhor dos Exércitos. E hoje, nós enfrentamos também alguns gigantes na nossa vida. E nós vamos ver algumas atitudes, alguns passos que Davi usou para derrotar e para vencer esse gigante. Gigante para nós é tudo aquilo que é maior do que nós. Tudo aquilo que a gente vê maior do que nós, muitas vezes se torna um gigante para nós. Aquilo que nos dá medo, aquilo que nos dá pavor, aquilo que a gente tem medo de enfrentar e medo de encarar, isso se torna um gigante. E quais são esses gigantes? Talvez seja algo que está dentro de nós, na vida espiritual, que a gente luta contra, e muitas vezes não conseguimos vencer, ou às vezes a gente vira a cara, vai empurrando aquilo com a barriga, um problema grande, talvez com um filho, que a gente tem algum problema na família, com a esposa, e etc. E a gente vai enrolando e não encara isso vai a cada dia crescendo mais, e quando a gente muitas vezes acorda, a gente às vezes não consegue vencer. E todos os gigantes, como nós, não nascem grandes, né? Tudo quanto as dificuldades nossas, os problemas nossos, eles começam muitas vezes de forma pequena. Mas se a gente não lutar, se a gente não combater, a gente não exercitar, não procurar enfrentar para vencer, ele vai se tornar um gigante. E aí depois que está grande, que está um gigante, irmãos, se torna difícil. Eu estou falando esse tema hoje sobre gigante e vitória, que nós vamos ver no final aí, que Deus nos concede a vitória, não é aquelas pregações para levantar o nosso autoestima, não. Não é uma pregação para nos capacitar, que nós somos capazes, não. É uma fala que nós temos que aprender, que Davi enfrentou aquele gigante, é porque ele tinha algo maior ao lado dele. É o que nós temos também. Pode ser, muitas vezes, esses gigantes podem ser pessoas, circunstâncias, às vezes um luto, uma doença, tantos problemas para nós, que muitas vezes se tornam gigantes. E Deus nos chamou, Deus nos capacitou, não foi para a gente viver derrotado, não.
Não foi para a gente viver de forma que nós não vamos encarar os gigantes, não. Deus nos capacita, irmãos. Deus nos dá força para nós enfrentarmos essas batalhas. Nós vamos encerrar com aquele texto lá de Efésios, que nos fala sobre a armadura de Deus. Deus nos concede vitória, porque Ele é o dono da vitória. Como o próprio Davi diz, que do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Mas muitas vezes, quando nós vemos na história de Davi foi lutar com o gigante, mas você acha que Davi foi despreparado? Para muitos foi, né? Foi com a funda, talvez no nosso linguajar, um estilingue e 5 pedrinhas. Mas nós vemos na história, na vida de Davi era pastor de ovelhas, e Davi já tinha enfrentado um urso, ou melhor, um leão e um urso. E a Bíblia fala que ele pegou um cordeiro, ele perseguiu e foi e venceu. Ou seja, Davi já tinha um preparo. Tudo isso, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando o profeta foi lá na casa de Jessé para escolher, passaram todos os filhos de Jessé, e o Senhor falou o quê? Ah, não é este, não é esse, não é aquele. Acabou? Não, ainda tem um lá no campo. E aí ele falou, enquanto não trouxer esse lá do campo, nós não vamos assentar à mesa. E quando o Davi entrou, o Senhor falou com o profeta Samuel, não é esse ungido de Deus. Então, Davi venceu aquela batalha porque Davi era ungido de Deus. Olha o que a Bíblia nos fala lá no capítulo 16, no verso 13. Tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, no momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Essas proezas que Davi fez foi por causa do preparo? Não. Foi por causa da coragem? Não. Foi por causa de Deus que estava ao seu lado. E muitas vezes nós queremos ser guerreiros. Muitas vezes queremos ser corajosos. Mas de nós mesmos, dos nossos braços, nós não podemos fazer nada. Nós somos forjados, nós precisamos ser forjados, nós precisamos ser preparados para os desafios da vida. Nós precisamos ter preparo. Como a Bíblia cita aqui, o gigante, ele vinha ali com um escudo, uma armadura, mas tinha uma brechinha, né? E Davi acertou a pedra, cravou na testa. As crianças gostam, né? E o gigante tombou por terra. Por muito que a gente pensa que está forte, que está protegido, que confia em nós mesmos, mas nós somos falhos, nós temos brechas. E mais do que nunca, irmãos, o nosso inimigo, ele conhece essas brechinhas. Então nós não podemos dar essas oportunidades ao nosso adversário. Todos nós sabemos que é o diabo. Davi foi treinado. Davi, ele era ungido de Deus. A superação, a história diz que depois que de uma farta de uma jovem, depois de uma certa idade, o jovem ficou totalmente... desculpa aqui, que eu fiz uma confusão aqui. Então, Davi havia se preparado lá no campo. E muitas vezes, irmãos, as dificuldades nos levam a superações. Eu passei por um outro ponto aqui, e tem um exemplo clássico na história, não sei se os irmãos sabem, eu creio que sabem, aquele compositor, né, de sinfonias, Beethoven. Ele tinha problemas
genéticos. E ele, à medida que ele foi ficando mais velho, ele foi perdendo audição. Ele ficou totalmente, depois de uns 45, 50 anos, ele ficou totalmente surdo. E foi quando ele compôs as mais belas sinfonias. Olha aqui, que coisa mais interessante. Ele superou a dificuldade. E nós, com os nossos problemas, será que nós temos procurado vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades? O texto mostra que Davi ele era diferente. Davi era o ungido de Deus. Davi não teve dúvidas de que poderia vencer aquele gigante. Por que Davi não teve dúvidas? Porque ele teve fé em Deus. Irmãos, estamos estudando o conceito de fé. E um exemplo de fé, e o pai da fé, se chama Abraão. Mas um pastor deu um exemplo prático, ou uma explicação prática de que é fé, e essa explicação para mim foi fundamental, de que fé, além do que a Bíblia fala, que é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, para o nosso entendimento. Nós buscamos um Deus que, se Ele quiser, Ele pode. Quando nós oramos, nós vemos aí o clamor das igrejas e dos irmãos em favor daquela criança, do pastor Léo. Nós temos certeza que Deus vai levantar? Não temos. Mas nós temos certeza que, se Deus quiser, Ele pode fazer. Porque muitas vezes o nosso desejo, muitas vezes, não é o desejo de Deus. Mas nós temos a certeza, nós temos a convicção de que, se Deus quiser, Ele faz. Ele pode fazer e Ele vai fazer. Mas se for da sua vontade. Quando nós enfrentamos os problemas, as adversidades da vida, nós temos que buscar esse Deus que, se Ele quiser, Ele vai fazer. E nas nossas lutas, principalmente lá no âmbito espiritual, Deus quer que nós vençamos todas as batalhas. Deus poderia ter entregue aquele gigante para Davi, sem Davi mover uma palha, como nós costumamos dizer, né? Mas Deus não queria dessa forma. Nós vemos que Davi, até chegar lá, o texto nos fala aqui, que ele passou por desafios, porque um dos seus irmãos, os mais velhos, que foram convocados para a guerra, eu me marquei aqui, mas me falhou o nome de um dos seus irmãos mais velhos, que estavam ali, começou a falar, o Jessé pediu ele para levar uns pães, um cevada, um trigo tostado, vamos ver, pães e queijos para os seus irmãos e para o chefe lá da batalha. E Davi falou: o que está acontecendo? E o seu irmão falou assim: por que você largou suas ovelhas lá no deserto? Com quem você largou aquelas poucas ovelhas? Ele debochou de Davi. E muitas vezes nós temos que ter um cuidado, porque muitas vezes as pessoas, a gente pensa que as pessoas são simples, são humildes, mas muitas vezes são os escolhidos de Deus. E para que a gente vença esses desafios, a gente enfrente esses gigantes, nós precisamos mudar a nossa visão. Davi já estava preparado, Davi já estava ungido, Davi já tinha derrubado um leão, um urso, enfrentaram dificuldades. Davi já estava preparado. E nós também, irmãos, de modo prático, nós, para vencermos as nossas dificuldades, nós precisamos estar
preparados. Muitas vezes nós não podemos dar ouvido ao que muitas pessoas falam. Porque tem pessoas como aquele irmão de Davi, ele procurou desencorajar a Davi. Os irmãos que encontrar aí, pode marcar o texto para mim, para me ajudar. O nome daquele irmão de Davi, que foi Eliabe. Obrigado. Eu ia anotar e acabei esquecendo. Eliabe, ele falou, não, você deixa aquelas ovelhas lá e vem para cá nos interrogar. Você nem foi convocado para a guerra. Achou que Davi era incapaz. E Davi já tinha um preparo, ele procurou saber aquele desafiador que era, a Bíblia fala que 40 dias ele ia 2 vezes pelo dia, de manhã e à tarde, afrontar o povo de Israel. E Deus usou Davi com todo o seu preparo, com toda a sua unção para lutar e vencer aquele gigante. Irmãos, mais uma coisa que nós devemos entender, que nós não podemos ser desmotivadores das pessoas, principalmente dos irmãos da fé. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que gostam de fazer críticas, né? Davi recebeu crítica. Crítica até do próprio inimigo, que fez pouco caso dele, desfez dele. E muitas vezes a gente gosta de criticar o irmão. A gente está fazendo um mal grande. E dependendo da pessoa que vem a crítica, tem aquelas críticas que são construtivas, mas tem as críticas também que são para atrapalhar. E quando a gente é motivado, é uma coisa. Quando a gente é desmotivado, se torna mais difícil a batalha ainda. E eu não sei o gigante que você está enfrentando. Eu não sei em que estágio está a sua guerra. Em que guerra é a sua, além do âmbito espiritual. Mas eu sei que Deus pode dar a vitória. Deus pode conceder aquilo que deseja o seu coração para a honra e glória do seu nome. Além do mais, porque além de preparo, de coragem, quem dá a vitória é Deus. Não basta eu ter coragem, eu estar preparado. Se Deus não estiver ao meu lado, como diz o Davi aqui, tu vens contra mim com espada e lança, eu vou em nome do Senhor, não vale nada. Nós não conseguimos vencer as nossas batalhas. Você não pode vencer os seus gigantes sem Deus. Você não pode fazer nada sozinho. Você não pode confiar no seu preparo, na sua força, porque sem Deus nós sucumbimos. Então tome suas decisões baseadas na palavra de Deus, buscando a Deus. Não fique empurrando as coisas para frente, os problemas para frente. Nós cremos que Deus, Ele está ao nosso lado. E vamos encerrar. Gostaria que os irmãos lessem comigo lá o texto de Efésios, no capítulo 6, que fala da armadura de Deus. Davi enfrentou um gigante. Nós também muitas vezes enfrentamos os gigantes. E nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda força, coragem e nós nos capacitemos a enfrentar esses gigantes e lutar contra eles. A armadura de Deus, Efésios capítulo 6, os versos 10 em diante. Vamos convidar a igreja a ler juntamente comigo. Vamos ler de forma mais compassada. Leiamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí. Irmãos, a nossa luta continua. A nossa luta, até o dia que Deus nos conceder vida aqui, nós temos que lutar contra as coisas erradas, contra o pecado, contra as coisas que nós vemos que nós não podemos lutar fisicamente, mas nós temos um Deus que pode por nós. E se Ele quiser, Ele vai fazer. Agora nós precisamos entregar a Ele. Nós precisamos curvar em oração. Que você esteja fazendo uma lista durante a semana daqueles gigantes que você tem enfrentado. Eu estava meditando nesse texto e pensando, o que tem me atrapalhado na minha vida espiritual? Qual é o gigante na minha vida? Qual ou os gigantes que eu preciso vencer? E eu sozinho não consigo. Nós sozinhos não conseguimos. E nós busquemos de Deus a força e a capacidade. Mas nós necessitamos de preparar para lutar com esse gigante. Aqui, o último texto que nós lemos fala que dessa armadura de Deus. Nós precisamos nos preparar e nos revestir para podermos enfrentar essas ciladas. Que Deus possa nos abençoar, nos edificar, que nós estejamos listando esses gigantes para que a gente possa vencer e, com fé em Deus, a gente sair vitorioso como Davi saiu diante daquele gigante. Amém.